Sten é um agente da CIA com comportamentos extremamente questionáveis, e por causa disso, ele esconde alguns segredinhos bastante obscuros. E uma coisa que talvez você não saiba sobre ele é que ele perdeu a virgindade com 42 anos. Só que eu tenho certeza que não é essa virgindade que você tá pensando aí não, mas sim uma que você provavelmente nem sabia que existia, e que também nunca vai perder na vida. Bom, eu espero que a maioria de vocês nunca perca. E no vídeo de hoje, iremos dar uma olhadinha em um dos maiores segredos de Sten. A história começa com Sten perseguindo um traficante de armas pelas ruas, até que ele finalmente o encurrala em um beco e de repente tudo fica branco. E em seguida, nós só vemos o traficante morto e o Bullock parabenizando o Sten por ter matado sua 14ª pessoa. E mais tarde, quando volta para casa, Sten começa a se gabar para todos sobre o quanto ele era demais por ser um assassino profissional. E todos achavam isso bastante legal, principalmente a Francine, que queria dar uma recompensa especial para ele, se é que me entendem. Muito sexy. Mas Sten teve que adiar essa recompensa tão preciosa, já que ele tinha marcado de jogar poker com alguns agentes da CIA. E como estava faltando um jogador, Sten, por algum motivo, resolveu levar o Glacial, que é um dos personagens de Roger. O que não foi uma ideia muito inteligente, já que Roger era um fugitivo procurado pela CIA. Atualmente na série, eles não ligam muito para esse negócio de procurado, mas na época que esse episódio foi lançado, Roger ser descoberto pela CIA era um dos maiores medos de Sten. Mas o fato é que os agentes ficam o tempo todo com a sensação de que já tinham visto Roger antes, mas eles não sabiam de onde. E graças aos disfarces, os agentes nunca percebem a verdade sobre Roger. Mas foi uma aposta bastante arriscada da parte de Sten. E enquanto jogavam, os agentes começaram a contar detalhadamente sobre suas primeiras missões de assassinato. E quando Sten é pressionado a falar, ele começa a dizer um monte de coisa sem sentido. E assim, todos percebem que ele nunca tinha matado ninguém. E começam a zoá-lo por ele ser virgem de assassinato. Totalmente envergonhado, Sten sai correndo. E mais tarde, quando Roger o alcança, ele acaba desabafando e conta como era possível ele nunca ter matado ninguém e ainda trabalhar como um assassino da CIA. Acontece que há 20 anos atrás, na primeira missão de assassinato de Sten, o alvo percebeu que ele era um novato e começa a provocá-lo para que ele não tivesse coragem de atirar. Você é muito ruim nisso. É um horror. E você nunca será bom nisso. Jamais. E assim, Sten simplesmente trava. Mas aí do nada aparece um ladrão que mata o cara e rouba os pertences dele. E em seguida, os agentes da CIA aparecem e dão todos os créditos do assassinato para Sten. Só que depois disso, acontece uma coisa bastante séria. Aquelas palavras de desencorajamento acabam ficando grudadas na mente de Sten, o que cria uma espécie de bloqueio nele, que o travava toda vez que ele estava prestes a matar alguém. E por isso, Sten contava com uma ajudinha da sorte para poder eliminar seus alvos e manter o seu emprego de assassino. E bota sorte nisso, porque foram cada coincidência que era até difícil de acreditar. Olha aí, o maluco caiu num vulcão, quem que pula de paraquedas sem perceber que estava em cima de um vulcão? Mas enfim, voltando lá para aquela morte do começo do episódio, Sten travou novamente no momento em que ia matar o seu alvo. Aí, aquele ladrão malucão apareceu de novo e fez o serviço mais uma vez. Alguém tem que dar um jeito de parar esse cara, ele tá matando gente há muitos anos e ninguém fez nada. Apesar de que a gente só viu ele matando pessoas ruins, então talvez ele seja algum tipo de justiceiro. É, eu sou bom mesmo. Eu duvido, viu? Mas enfim, voltando pro presente, contrariando as vontades de Sten, Roger conta pra toda a família que ele era virgem de assassinato. E assim, Steve perde o respeito por ele, Hayley, que era pacifista, fica orgulhosa, o Klaus se revolta e a Francine, a Francine não queria dar mais aquelas recompensas especiais pra Sten, o que frustra completamente o cara. Furioso com toda aquela situação, Sten foi tirar satisfação com Roger, mas aí ele encontra os outros agentes da CIA que dizem que o ajudariam a perder a virgindade em assassinato. E assim, os caras vão para o melhor lugar da cidade para perder a virgindade em assassinato, que era um bar onde as pessoas mais deprimidas e patéticas se reuniam. Elas não tinham motivo para viver e ninguém sentiria falta delas se elas sumissem. Ou seja, os alvos perfeitos para Sten.
ninguém. No entanto, ele era muito exigente e ficava arrumando desculpa para rejeitar as pessoas, já que ele queria perder sua virgindade em assassinato com a pessoa certa. De volta em casa, Steve estava totalmente fora de controle, já que ele não respeitava mais seu pai e estava fazendo tudo o que queria sem medo das consequências. Mas então, a campainha da casa toca, e quando Stan vai atender, descobre que era o seu novo vizinho que tinha ido até lá se apresentar. Ele era um cara que se chamava Randy e que tinha mudado com sua mãe pro final da rua. Ah, e de acordo com a lei, Randy também foi obrigado a contar que ele tinha acabado de sair da prisão por fazer coisas que não devia com garotinhos. Sabe, aquele tipo de coisa que eu não posso dizer aqui porque senão o vídeo cai. Tenho certeza que você sabe. No entanto, devido a toda a falta de respeito de Steve, Stan não dá muita importância pro que o cara conta. Mas como a Francine ainda se recusava a coisar com ele, Stan teve que voltar às suas tentativas de perder a virgindade em assassinato. E dessa vez, os caras o levam até uma reunião de uma seita bastante maluca, onde as pessoas acreditavam que deveriam ser envenenadas e mortas por um estranho para alcançar o seu paraíso. Ou seja, todos queriam morrer e ninguém tentaria fugir. Um trabalho fácil que não tinha como dar errado. Porém, o Stan amarela de novo e sai correndo. E assim, percebendo que era um fracassado que não conseguia matar ninguém, Stan resolve assumir que era fraco e entra pro grupo de paz junto com a Hayley. Mas enquanto Stan resmungava sobre nunca conseguir encontrar a pessoa certa, o Randy aparece com um caminhão de sorvete falso tentando atrair um garotinho. Esse maluco aí é muito doente da cabeça, nem pra tentar disfarçar ele tenta. E vendo isso, Stan percebe que a pessoa perfeita estava diante de seus olhos. E então, enquanto ele comentava o quanto o Randy era perfeito para ele perder a virgindade em assassinato, Steve e seus amigos aparecem e acham que seria uma boa ideia pegar uma carona com esse cara. E o Stan estava tão perdido em seus pensamentos que ele nem percebe que isso tinha acontecido. O quê? Steve acabou de entrar naquele caminhão de sorvete do Pedro. Ah, meu Deus! Ele tomou sorvete no almoço! Totalmente apavorado, Stan vai até a casa de Randy e explica a situação para a mãe dele. E a mulher comenta que seu filho costumava trabalhar em um parque aquático antes de ter os probleminhas que ele teve, e sugere que Stan procurasse ele por lá. E a mulher estava totalmente certa, porque o doidão do Randy estava no parque desfilando com pirulitos na cuequinha e convidando crianças para visitarem uma caverna secreta. E vendo isso, eu só me pergunto, esse maluco trabalhava nesse lugar e foi preso por atacar garotinhos. Como que ninguém proibiu a entrada dele lá, ou pelo menos ficou preocupado quando viu ele cercado de crianças? Mas enfim, segue o roteiro. Muito preocupado com seu filho, Stan e seus amigos da CIA se juntam novamente e vão até o parque procurar pelo Randy. E nesse ponto, os garotos já estavam desconfiando dos comportamentos do cara, que simplesmente estava lubrificando eles. Esse cara é muito doente. Mas antes que o pior acontecesse, o Stan aparece e resolve matar o maldito do Randy. Mas, ao contrário do que o Stan esperava, o cara não implora pela vida. Na verdade, ele sabia que era ruim e que nunca mudaria. Chocado com o fato do cara se aceitar do jeito perturbado que ele era, Stan decide que não iria matá-lo. E inspirado, resolve se aceitar do jeito que era. Um cara que não matava pessoas. Além do mais, Stan promete que o Randy passaria um bom tempo na prisão. Só que o cara explica que não era bem assim que as coisas funcionavam, porque a mãe dele era rica e ele conhecia um bom advogado. Então, logo ele estaria de volta às ruas para fazer o que ele quisesse. Percebendo que esse cara era um monstro e que não tinha salvação, Stan decide que iria matá-lo. Só que como ele nunca matou ninguém e era ruim de mira, simplesmente erra o alvo que estava bem à sua frente e acerta um de seus colegas da CIA, o Larry do Mal, que acaba morrendo e finalmente tira a virgindade de Stan, a virgindade de assassinato. Eu nunca vou te esquecer, Larry do Mal. Você sempre será o meu primeiro. E assim, tudo volta ao normal. Stan recupera o respeito de sua família e consegue aquela recompensa especial que ele tanto queria. Moral da história, a pessoa certa pode estar do seu lado o tempo todo e você só não percebeu. Ou também pode ser não entrar no carro de um estranho, ou correr se alguém te der pirulitos e depois tentar te lubrificar. Enfim, são várias lições que esse episódio nos dá. Mas me diz aí, você conseguiu tirar alguma lição dessa loucura toda? Se sim, deixa aí que eu quero saber. Mas se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre as vezes que a American Dad zoou a Disney. Corre lá pra ver que tá bem louco.